Muito bem, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e nós estamos realizando este trabalho aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, um trabalho da nossa Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui de Campina Grande. Quem quiser conhecer, todos os sábados às 16 horas, nós temos as nossas reuniões públicas, tá? Quem quiser maiores informações, entre em contato conosco. Temos a palestra, o passe e depois os atendimentos individuais que nós mesmos realizamos, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos estudando às quintas-feiras o livro Desobsessão do André Luiz. Tá? O nome Desobsessão é lógico que faz alusão a essa influência nociva, prejudicial dos espíritos sobre os encarnados, né? Os vários tipos de obsessão que existem, né? Nós estamos falando exatamente da obsessão. Esse livro, Desobsessão, fala das reuniões de desobsessão. Tá? Então é como se fosse um manual prático que todo espírita que participa de grupos de desobsessão deve ter, deve ler, deve estudar, né? São orientações que André Luiz nos dá a respeito de como produzir reuniões mediúnicas de uma forma produtiva, de uma forma eficaz, né? Então nós vamos conversar aqui, como sempre, a respeito justamente dessa organização da reunião mediúnica e da postura do doutrinador, dos médiuns. Então a gente acaba falando, logicamente, muito mais do que está aqui no livro, né? A gente acaba falando coisas que a gente vivencia na prática, dá exemplos, né? Sugestões, ok? Então vamos lá, né? Que às vezes a pessoa entra e vai, desobsessão, está falando sobre obsessão, né? Não é exatamente sobre obsessão, né? Está falando sobre a reunião e sobre... É um estudo de interesse para todos aqueles que participam da casa espírita, todos aqueles que lidam com a mediunidade, todos que lidam com a obsessão, a doutrinação, tá? Então, certamente vão aproveitar. Muito bem, vamos lá então. Desobsessão, capítulo 12, conversação anterior à reunião mediúnica, né? A conversação que a gente tem antes de começar a reunião, né? Há sempre margem a conversações no recinto Então, pessoal, vamos analisar isso aí que o André Luiz colocou, né? Então, pessoal, sempre tem alguns que chegam mais cedo ao centro, né? A reunião mediúnica. E a reunião não começou, então há margem para uma certa conversação, né? Mas o André Luiz, ele chama a atenção para que a gente, tendo um certo tempo entre a nossa chegada e o início da reunião, a gente tomar cuidado de evitar a dispersão de forças que serão úteis à reunião mediúnica em visitas mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Tá? Por que o André Luiz fala a respeito disso, né? Porque muitas vezes chegando mais cedo, a pessoa fala, vai demorar um pouquinho para começar ainda, acho que eu vou dar uma chegadinha, eu vou conversar com fulano de tal. Vou conversar com a minha conhecida ali, que mora pertinho do centro e tal. Não é aconselhável. Por quê? Porque nós somos preparados, o André Luiz fala para a gente, desde cedo, a gente lembrar da reunião mediúnica. A gente, horas antes da reunião mediúnica, a gente fazia uma prece, fazia um evangelho,
uma leitura do Evangelho, né? Lembrando da reunião. Fala para a gente dar uma deitadinha, se preparar, dar uma relaxada, se possível dar uma dormidinha rápida, de alguns minutos, né? Uma meia horinha e tal. Se possível fazer uma leiturazinha de um livro, pensamentos positivos. Olha só o cuidado que os espíritos amigos têm com a nossa preparação. O que eles nos sugerem? Então por quê? Porque horas antes da reunião, os espíritos amigos já estão nos preparando para a reunião mediúnica. Eles já estão aplicando passes, já estão nos acompanhando, já estão aproximando certas entidades de nós, que já estarão ligadas a nós vibratoriamente para a hora da reunião mediúnica. Então, é tudo em função da saída de casa, após essa preparação, para o centro. Né? Então, tudo é preparado para isso. Agora, imagina se você vai para outros ambientes, que o André Luiz fala que não é interessante. Né? Ele coloca aqui, ó. Cabendo aos ceareiros do conjunto evitar a dispersão de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos. Por quê? Porque você vai numa casa particular, mesmo que seja um ambiente que você conhece, mas é um ambiente específico, com as suas necessidades específicas. Né? E você está sendo preparado para a reunião mediúnica. Você não está sendo preparado para aquele ambiente daquela pessoa que mora ali perto do centro que você quer visitar. Não é hora da gente, né, de cordialidades sociais, não é hora de dispersão de forças e entrando em assuntos que não tem nada a ver com a reunião. Não é hora para isso. Né? Logicamente, pessoal, quando a gente fala isso, cada um é livre para fazer o que achar melhor. Né? Cada um aqui é apenas uma sugestão que o André Luiz está dando. Cada pessoa vai fazer o que achar melhor. Né? Entrar em restaurantes públicos, em bares. Eu precisava comprar tal coisa. E sai de casa e passa num boteco. Você imagina um ambiente, você sai preparado para a reunião mediúnica. Aí você entra num boteco, né, num restaurante, que é um ambiente específico do bar, do restaurante. Né? Não tem nada a ver com a reunião mediúnica. Vocês entendem? Então, muitas vezes a gente pode acabar até prejudicando e até levando companhias conosco que não seriam interessantes de estarmos levando. Até porque o médium, ele é um ímã. O médium, dependendo das condições dele, maior ou menor, ele é um ímã magnético, atraindo certas entidades para si, né? Nos ambientes onde ele passa. Então há que se tomar esse cuidado, né? Ter essa prudência aqui, né? Tá? Ok. Então vamos lá. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Quer dizer, você está ali no momento anterior à reunião, né, você ficou ali no centro, aguardando o pessoal chegar e tal. Abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Quer dizer, o cuidado no tipo de assunto que nós vamos conversar anteriormente à reunião. Evitar coisas que não tenham nada a ver ali com o centro, nada a ver com a reunião, nada a ver com... Né? Evitar, aqui ele diz, né? Evitem-se os anedotários jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. Né? Quer dizer, um total cuidado, né, com o que nós estamos trabalhando, que tipo de pensamentos nós estamos expressando, que tipo de palavras nós estamos expressando. Por quê? Porque são forças vivas atuando no ambiente onde nós iremos trabalhar.
São forças vivas. Nós somos donos do que não falamos. Na medida que nós falamos, nós estamos expressando algo que nós perdemos o controle sobre aquilo que nós falamos. Nós somos donos do que não falamos ainda. Uma vez que a gente já falou, nós estamos expressando forças vivas que induzem pessoas, induzem emoções, induzem pensamentos, né? Então, para que a gente esteja com a melhor condição, tanto íntima quanto coletiva, a gente precisa tomar cuidado com o que nós estamos expressando, tá? Aí continuando. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Tá vendo? Isso aqui, pessoal, na verdade é importante sempre, né? Isso aqui é importante sempre, não apenas na reunião mediúnica, não apenas anterior à reunião, em qualquer momento, né? É que aqui ele chama atenção para um cuidado especial que a gente tenha no dia da reunião mediúnica, que é o objeto de estudo aqui do livro, né? Então, um cuidado especial, mas aqui a gente deve evitar o tempo todo, né? Só que nós precisamos criar esse hábito, né? Esqueçam-se críticas. É uma coisa que a gente precisa melhorar, né? É não ser tão crítico, né? Evitar críticas. Comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos, tal. Então, todos nós somos chamados à disciplina da palavra. Todos somos chamados à educação da palavra. Não haverá um médium educado sem uma pessoa educada. Nós não teremos uma mediunidade educada sem uma pessoa do médium educada, né? Então, tudo isso é exercício, tudo isso é treino, tudo isso é autoconhecimento, é autoobservação, é disciplina da palavra, né? Para que a gente tenha as melhores condições no exercício da reunião, né? Da mediunidade e tal. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante, que auxilie e pacifique o clima do recinto, ao invés de conturbá-lo. Isso aqui é muito importante, assim, porque tem pessoas que têm uma fala sempre muito chocante, traz sempre referências, né? A página policial sempre na mente, né? A pessoa gosta muito de ler a página policial e chega falando de uma situação escandalosa que houve, né? Acha que o ambiente da casa espírita é um ambiente onde você tem que depositar tudo quanto é mazela da humanidade e crimes e tal, como se tudo fosse... E não é bem assim, né? É lógico que nós entramos em contato com as necessidades, pessoas que se suicidaram. É lógico que a gente fica sabendo de crimes, a gente fica sabendo de situações, mas isso tudo dentro de uma programação da espiritualidade, né? Que os espíritos também ficam sabendo, né? E já estão trabalhando em certas situações, mas a gente tem que evitar chegar, né? Derramando informações assim que fazem os médiuns ficarem se ligando a essas situações que podem não ter nada a ver com o objetivo da reunião na noite, naquela noite específica, naquele dia específico, né? Então você pode chegar fazendo referências tal, a situações trágicas. Vocês viram lá a situação trágica da Indonésia, do não sei o quê, e começa a vincular a mente dos médiuns a uma situação específica que, embora dolorosa, pode não ter nada a ver com o plano de ajuda da noite, ou daquele trabalho, né? Pode ser durante o dia também. Vocês entendem? Então é preciso tomar esse cuidado, né? Porque toda palavra é fator de indução, né? Então a discrição, né? Muito importante.
E toda conversação que seja uma conversação que não conturbe o ambiente, mas pacifique o recinto, né? Em primeiro lugar, precisamos lembrar que a atitude de todo aquele que chega à reunião mediúnica, que está se preparando para a reunião mediúnica, não é exatamente uma atitude muito para fora. Embora a gente possa conversar ou possa se cumprimentar, tal, mas o objetivo não é nós estarmos muito para fora. O objetivo é estarmos mais para dentro. A reunião mediúnica, o exercício da mediunidade, da doutrinação, tal, exige uma atitude mais contrita. Nós ficamos o dia inteiro muito para fora, lidando com os problemas, com as pessoas, com vai para lá, vai para cá, conversa daqui, conversa dali, é noticiário e tal. Nós ficamos o dia inteiro em função disso. Mas a reunião mediúnica, ela precisa de uma atitude mais reservada, mais circunspecta, né? Uma introspecção maior, porque lida com o nosso sistema nervoso de uma forma diferente, né? Nós utilizamos recursos diferentes dos que nós utilizamos durante o dia a dia. Nós temos que acionar as forças interiores, os potenciais mais profundos, né? Que normalmente no dia a dia a gente não atenta muito para isso. E na hora da reunião mediúnica a gente vai precisar, né? Então, os minutos anteriores à reunião é bom a gente cultivar essa atitude mais profunda, mais silenciosa, né? Fica lá lendo um livrinho e tal, ou fica em oração, né? Eu fico até numa meditação, no estado de meditação, que é bom também, que já vai limpando a mente, né? Para que haja menos influência do material que está na nossa mente do dia a dia, né? É interessante a gente limpar esse material, porque a gente influencia menos nas comunicações, né? Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Qualquer dúvida aí, vocês vão colocando. Se a gente puder ajudar, a gente esclarece para vocês, tá? Aí a gente chega no capítulo 13, dirigente, né? Vamos lá então, que nós temos tempo ainda, né? O capítulo 13, dirigente, então. Como é que é a postura do dirigente, o que se espera do dirigente, tá? O dirigente das tarefas de desobsessão não pode esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra, direção e discernimento, bondade e energia. Tá? Então vamos lá, pessoal. O dirigente geralmente é o doutrinador, é o coordenador daquele grupo. Tá? Geralmente é o doutrinador principal ali, é a pessoa que coordena aquele trabalho, que dirige aquele trabalho mediúnico. Tá? Então a espiritualidade, ela tem nele o apoio fundamental da obra. E é verdade. Se a obra mediúnica, reunião mediúnica, não funciona sem cada elemento ali, nós vamos ter o doutrinador, né, o dirigente, vamos ter os médiuns de psicofonia, vamos ter o pessoal da sustentação, todos são importantes. Todos são importantes. Mas o eixo central de uma reunião mediúnica, né, que vai fazer essa máquina funcionar, que vai fazer o grupo se ajustar, é o dirigente da reunião. E aí a gente vê muitos grupos com dificuldades, e a gente atende muita gente de outros países, do Brasil, de outros estados, tal. Muitos médiuns falando de reuniões mediúnicas, alguns dirigentes também, a gente acaba atendendo. E a gente vê que o problema de muitos grupos passa pela direção. Muitos problemas que alguns grupos vivenciam passam pela direção. Às vezes a direção inexperiente, que não sabe fazer o grupo funcionar de uma forma produtiva, às vezes não consegue lidar com médiuns iniciantes, não sabe o que fazer com médiuns iniciantes, né?
às vezes exige demais dos médiuns, cobra a comprovação de todas as comunicações que o médium dá, né? Como se fosse possível, né? Você saber, o médium saber e ter comprovação de todo mundo que se comunica através dele, é uma coisa inviável, impossível e desnecessária, né? Mas a gente vê que os grupos realmente, né? O que faz o grupo funcionar é a direção. Se a direção consegue pôr o grupo para funcionar, funciona que nem um reloginho, reunião mediúnica. Agora, se o dirigente não tem condições, precisa aperfeiçoar-se mais, tal, aí geralmente o grupo vai ter algumas dificuldades maiores, viu, pessoal? Então, às vezes tem grupos que precisavam de mais orientação, né? Precisava de mais informação, e o pessoal fica muito fechado em si mesmo, né? Então ficam problemas sendo vivenciados durante anos, até décadas às vezes, e por falta de informação de quem dirige e por não buscar a informação também, né? Então é uma coisa que a gente observa, né? Mas ele é o apoio fundamental da obra, né? Embora, logicamente, os médiuns psicofônicos, sem os médiuns psicofônicos, você não tem uma reunião mediúnica, né? Então, sem os médiuns, você não tem uma reunião. Mas, sem a direção, essa reunião não funciona bem também, né? Direção e discernimento, bondade e energia. Então, tem que haver uma visão do que se está fazendo ali. Tem que ter discernimento, tem que se estudar. E se não tem experiência, busque em outros grupos, busque em pessoas mais experientes. Não tenha receio de buscar, né? Bondade e energia. Na reunião mediúnica é preciso a conjugação dessas duas possibilidades, bondade e energia, de uma forma constante. Por quê? Às vezes a pessoa pode ser muito boa, mas não sabe usar a energia. Então vai permitindo desarranjos no grupo, vai permitindo indisciplinas no grupo, que facilmente com um pouco de energia seria evitado, né? E outras pessoas são muito enérgicas e precisava conciliar um pouco mais com a bondade, com a compreensão, com a paciência. Às vezes são muito disciplinadas, mas muito intolerantes. Não deixa passar isso aqui, né? Então a gente precisa relevar muita coisa também na reunião mediúnica, nas comunicações, né? Nós não podemos ter aquela perspectiva de perfeição, né? Nós não podemos ter essa perspectiva de perfeição, nós temos que ir aperfeiçoando, né? Mas não exigimos a perfeição das pessoas, né? Vamos aperfeiçoando, vamos aprimorando, vamos conversando, vamos chamando atenção para um ponto, para outro, de preferência conversando separadamente com cada médium, no momento oportuno. Vamos fazendo os ajustes, né? Mas conciliando a bondade e a energia, né? Tem que haver esse equilíbrio aí, né? Ok. Então vamos lá. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores à do homem comum. Tá vendo? Não vamos exigir nem do doutrinador, do dirigente, nós vamos exigir qualidades superiores à do homem comum. Não tem que ser um santo propriamente, né? No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que as suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo são semelhantes às de um pai de família no instituto doméstico. Então é preciso ter essa compreensão. É preciso ter essa compreensão, né? Que a nossa função de dirigente, a função de quem é um dirigente de um grupo mediúnico, é como se fosse um pai de família. O pai tem que dar exemplo. Em primeiro lugar, tem que dar exemplo. Aquilo que os filhos fazem, as traquinagens de vez em quando,
o pai de família ali não pode fazer, né? Ele tem que dar um exemplo, tem que ser um padrão, né? Que os outros vão observar e vão tentar reproduzir, né? Às vezes vai chamar atenção numa situação ou outra, né? Que é isso que eu falei, vai sentar com um, com o outro, vamos conversar, ó, como é que você está sentindo tal coisa, eu estou percebendo isso, como é que você está vendo, tal. Vamos usar o discernimento, né? Mas é muito importante essa função paternal. Não quer dizer que nós vamos ser paternalistas, é diferente, né? Nós vamos fugir do paternalismo, mas vamos buscar com energia que as pessoas deem o seu melhor, né? Acreditando que elas podem dar o seu melhor, né? Fazendo isso com bondade, com compreensão, tá? Aparecida com o dirigente e médium tem que estar em sintonia. É verdade, Aparecida. O dirigente, né, o doutrinador e os médiuns, eles precisam lembrar que eles têm que trabalhar juntos, né? Isso nós vamos conversar mais para frente, mais detidamente. A gente vai entrar em um assunto muito importante. É uma parceria do dirigente com os médiuns. Tá? Isso é muito importante, extremamente importante. Aliás, precisa ter um bom relacionamento. E se não tiver, é preciso de duas uma, né? Ou consegue ajustar, consegue resolver os problemas que tem, tal, né? Parar as arestas, ou se tiver outros grupos, é mais interessante que se tenha mais sintonia com outro dirigente que vá para o grupo onde tenha mais sintonia, tá? Então, às vezes a gente fica forçando uma barra que não vale a pena também, né? Se você tem a opção de um outro grupo, um outro dirigente que você se sintonize melhor, e não consegue resolver aquele problema que tenham em comum, então, às vezes é melhor mudar de grupo, né? A Leila colocou aqui, quando o dirigente também é médium psicofônico, o que fazer? Olha, pessoal, eu tenho o meu caso pessoal, ele é assim, tá? Eu conto para vocês rapidinho aqui como é que foi comigo, né? Durante uns 10 anos, mais ou menos, eu fui apenas doutrinador, né? Mas eu tinha a função apenas de doutrinador, né? E sempre tive muita intuição, né? Só que começou a acontecer o seguinte, eu comecei a perceber, dentro desse processo intuitivo, começou a vir nomes. Quando eu estava doutrinando, Leila, eu comecei a ter nomes que apareciam na minha mente, como que sugerido pelos espíritos, ligados àquele que eu estava doutrinando. Às vezes é o nome de uma esposa, o nome de uma mãe, o nome de um filho, ou de um amigo, né? Uma avó, uma tia, tá? E aí, muitas vezes, aquilo se tornava o que ajudava a resolver o problema do espírito. Porque aquele nome parece que tinha a chave do emocional do espírito, o afeto, né? E aí o espírito já levava aquele susto, né? E muitas vezes, a partir daí, a gente podia desenvolver um trabalho de ajuda, a partir daquele nome, a coisa começava a andar, né? Só que depois desse começo de perceber os nomes, eu comecei a perceber a aproximação do espírito mesmo. Não apenas o nome do espírito, mas eu comecei a perceber a aproximação. Então, enquanto eu estava fazendo a doutrinação, eu comecei a sentir a presença do familiar ligado ao espírito. E aí foi uma outra possibilidade muito maior ainda de ajuda. Porque aquele familiar, por exemplo, a mãe que vem ajudar um filho que está naquela situação tenebrosa, né, aquela situação difícil, né? Então eu comecei a incorporar e a mãe falando com toda a emotividade da mãe, com todo o carinho, né? E o espírito também começou a sentir, né? Aquele que a gente estava doutrinando começou a sentir o impacto disso e de uma forma muito positiva, muito
muito amorosa, né? E chegou um momento que eu comecei a pensar, poxa vida, eu sou doutrinador ou sou médium, né? Sou doutrinador, ou sou médium. Comecei a entrar em conflito, né? Vamos dizer assim. Só que isso também durou pouco. Por quê? Eu percebi que os grupos, eles precisavam muito de doutrinadores, porque doutrinadores tinha poucos. A gente acha menos pessoas para doutrinar do que a gente acha médiums para trabalhar. Então eu percebi que a minha função como doutrinador seria importante ainda, né? Só que muitas vezes, é muito comum hoje, passado já 30 anos de reunião mediúnica, muitas vezes, com muita frequência, eu dou passividade a espíritos amigos, né, que ajudam na doutrinação. Só que com o tempo, eu percebi que eu também teria condição de dar passividade a espírito necessitado. Entendeu? Só que hoje eu só faço isso em grupos que a gente já tem a segurança de fazer isso e quando eu tenho pessoas já treinadas para fazer a doutrinação. Então eu falo, fulano, você está bem? Ah, eu estou bem. Então eu estou percebendo uma entidade aqui, você faz a doutrinação. Eu percebo que essa eu vou ter que ajudar. Então eu me coloco como médium na psicofonia para atender o necessitado e passo para alguém que tenha essa segurança para fazer a doutrinação. O meu processo é todo consciente. Nunca perdi a consciência, nunca houve inconveniente nenhum. Eu entro e saio dessas comunicações com uma facilidade muito grande e sem nenhum inconveniente. Nunca tive. Ao longo desses 30 anos eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. Depois que eu comecei a dar passividade, nunca tive nada. Continuo dirigindo. Para mim me ajuda muito, né? Para mim me ajuda muito a fazer a doutrinação, tá? Só que existe, para cada um, existe uma vivência diferente, né? Essa foi a minha vivência, né? Pode ser diferente da vivência de outros dirigentes. Hoje em dia, eu falo para você que é difícil você encontrar doutrinadores que não percebam absolutamente nada, que sejam absolutamente frios mediunicamente. É cada vez mais difícil a gente achar doutrinadores desse jeito, tá? Por quê? Porque está todo mundo ficando mais sensível, pessoal. E vai ficar cada vez mais. A sensibilidade ela está desabrochando em praticamente todas as pessoas. Faz parte de uma fatalidade evolutiva, né? Como diz o espírito Telésforo no livro Os Mensageiros do André Luiz, né? A esfera material está se aproximando da esfera espiritual. Então nós estamos cada vez mais sensíveis. E nós vamos ficar cada vez mais sensíveis, né? Isso. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram, né? A Lia colocou, existe curso para doutrinador ou só requer conhecimento da doutrina? Sim, existem cursos, sim, Lia. Existem cursos, sim, é importante esses cursos, né? Essa capacitação. Então, na verdade, assim, né? O grande formador mesmo é a reunião mediúnica. O grande formador, tanto de doutrinadores quanto de médiuns, é a reunião mediúnica. Porque os cursos, eles são importantes, eles ajudam com alguns conceitos, tal, mas na prática, a vivência nada supera a vivência prática. Então eu treino, por exemplo, cada grupo que a gente tem, hoje em dia a gente tem lá 3, 4 doutrinadores sendo treinados, né? E a gente vê que na prática funciona muito melhor, né? Primeiro eles vão observando, vão percebendo o padrão que a gente utiliza, o esquema básico que a gente utiliza de doutrinação. Aí aprendido, depois de muito observar o esquema básico, eles já entendem como é que funciona a mecânica da doutrinação. Aí eu começo a passar um caso ou outro mais simples, para que eles vão treinando, né? E depois eu vou passando casos mais complexos. E funciona muito bem. Então, agora os cursos, os livros, tudo isso ajuda
ajuda muito também, né? Tá? Ok, vamos lá? Tá, isso aqui nós já conversamos, né? Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração. Tá? É autoridade fundamentada no exemplo, né? É aquilo que a gente falou. O doutrinador, sim, ele vai ter a função de um pai, né, diante dos filhos, vai ter energia conciliada com bondade, mas a autoridade dele, inegavelmente, é fundamentada no exemplo. Não tem outro caminho. Não adianta eu estar ali tentando coordenar um grupo e sair dali e as pessoas me verem nos bares bebendo, me verem nas boates, me verem tendo uma ação agressiva com os outros, implacável nos negócios. Eu preciso ter coerência, né? Então, o dirigente ele precisa demonstrar essa coerência, ele precisa se tornar um padrão para, não é de perfeição, mas é de boa vontade, de bons hábitos, tá? Para que as pessoas tenham respeito, senão eles não vão respeitar o doutrinador. Ó, os participantes, eu já vi muitos que teciam muitas críticas à conduta do doutrinador, que é diferente, críticas às vezes de conhecimento doutrinário, uma coisa ou outra, às vezes a gente interpreta de forma diferentes, né? Nem todos pensam da mesma forma. Agora, a conduta moral do doutrinador aí é diferente, né? Então isso nós temos que evitar desse tipo de questionamento, né? E isso nós só conseguimos com uma conduta correta, né? Hábito de estudo e oração. Quer dizer, o dirigente é o primeiro que tem que ter o hábito de estudo, estimular o estudo, né? E da oração, né? Da elevação. Ele precisa dar esse exemplo, né? E estimular as pessoas para que busquem isso, né? Dignidade e respeito para com todos. Então, não ter preferências, né? Afeição sem privilégios. Né? Dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios. Então, isso é muito importante, todos no grupo sentirem que não há privilégios. Né? O mesmo funciona para todos ali. Nós temos que ter coerência. Né? O que é para um é para todos. Nós temos que fazer um pacto ali, vamos seguir o que diz o livro Desobsessão do André Luiz, vamos seguir o que diz o Diálogo com as Sombras, vamos seguir, né? O que é para um é para todos. Com relação às faltas, com relação à pontualidade, tá? Então, sem preferências, sem privilégios. Isso aqui é muito importante, a gente demonstrar um senso de justiça apurado. Porque nós vamos ter que trabalhar com a questão da justiça a reunião toda, com espíritos vingativos, com espíritos revoltados, né? Cobradores da justiça. Então nós temos que dar um padrão de justiça para os médiuns, para todos os participantes, né? Porque nós vamos ter que conversar sobre justiça, né? Vamos ter que trabalhar esse tema, o que é justo, o que não é justo. Nós vamos ter que conversar sobre isso com os espíritos. Então nós temos que trabalhar bem essa questão, né? Sinceridade, brandura e firmeza, aquilo que a gente já falou. É conciliar doçura com energia, né? Brandura com firmeza. Esse equilíbrio do masculino e do feminino, né? Essas duas forças que nós temos que trabalhar. Jesus foi o protótipo do ser, do futuro, a perfeita conciliação da brandura e da firmeza, né? Jesus foi essa perfeita conciliação. Ele não foi só bonzinho, Jesus foi bom e foi justo, né? Ele foi brando e foi firme, né? Sinceridade e entendimento. A gente precisa ser sincero no sentido de podermos conversar com as pessoas de uma forma clara,
de uma forma honesta, sincera, não obstante, de uma forma branda, bondosa, né? Como um pai amoroso diante dos filhos, né? E para isso a gente precisa ter entendimento, sinceridade e entendimento, né? Conversação construtiva, tá? Então, pessoal, isso aqui nós podemos errar, né? Quem dirige sabe as dificuldades. Nós podemos errar muitas vezes. Muitas vezes as pessoas podem trazer questionamentos, deixam daquele erro que a gente tem cometido. É natural que a gente erre, né? É natural. Agora, nós devemos buscar errar menos possível, seguindo esse padrão que o André Luiz está colocando aqui, né? Que não é de perfeição, mas é um mínimo de condição, de entendimento, de respeito às pessoas que estão ali, né? De bondade. E isso não é nada tão extraordinário também, né? Aí ele diz, né? Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos, né? Então aqui ele está comparando agora não mais a imagem do pai, mas a imagem do professor reto e nobre perante os alunos, né? Todos nós, diante disso que o André Luiz está falando, nós temos essas imagens, né, dentro de nós, né, arquetípicas. Nós temos esses papéis internalizados, né? Então ele está tentando evocar em nós a imagem que nós temos, né, daquele professor reto e digno, que nós admiramos, que nós respeitamos, né? Gente, a reunião mediúnica não é brincadeira, né? E o que é feito, portas adentro de uma reunião mediúnica, precisa de confiança mútua, precisa de respeito mútuo. É difícil, por exemplo, para um médium se colocar nas mãos de um dirigente, de um doutrinador, de quem está coordenando a reunião, sem admirar essa pessoa, sem respeitar essa pessoa. É praticamente inviável. Se o médium perde o respeito por um doutrinador, um dirigente, se torna difícil trabalhar juntos, né? E do mesmo jeito, se o doutrinador perde o respeito que tinha para com um médium, né, pelo modo como o médium está se portando também, né, a rebeldia, você não consegue conversar com a pessoa se melindra facilmente e tal, também começa a ficar inviável a convivência. E como a reunião mediúnica trata de coisas muito profundas, trata de sentimentos variados, precisa de uma sintonia, precisa de uma parceria, como eu falei agora há pouco, entre doutrinador e médiums. Então precisa haver um respeito recíproco, precisa haver um carinho recíproco, precisa haver uma confiança recíproca. Isso nós não podemos deixar deteriorar, né? Por isso que eu falei, quando alguma coisa começa a desandar, senta e conversa, para ver se tem jeito de resolver. Porque se não tiver jeito de resolver, vai se tornar um problema que vai ficar só sendo arrastado. E isso vai começar a aparecer nas comunicações. Aquela contrariedade do médium ao doutrinador vai começar a aparecer nas doutrinações, vai começar a aparecer nas comunicações que o médium dá. Aí o doutrinador vai fazer a doutrinação e ele não vai estar doutrinando só o espírito, vai ser o médium e o espírito ao mesmo tempo. Porque ambos estão contrariados com o doutrinador. Vocês entendem a delicadeza da coisa? Por isso que eu falei, nós temos que ter uma parceria doutrinador e médium. Nós temos que ter uma relação límpida, né, cristalina. Por quê? Porque o espírito que nós vamos ajudar, ele já vai vir contrariado com o doutrinador, porque o doutrinador tá ajudando a pessoa que ele quer prejudicar. Então ele vem com raiva do doutrinador. Mas ele pega o médium também com raiva do doutrinador, aí fica complicado, né? Vocês percebem? Aí o médium se torna um médium ideal para aquele espírito
Ideal para o espírito, não ideal para a ajuda, né? Vocês percebem? Então, isso torna, às vezes, a doutrinação até inviável, né? Pouco produtiva. Por quê? Porque a gente não consegue chegar àquele objetivo de ajudar. Porque o médium também não está ajudando muito. O médium está contra o doutrinador também. Ele não facilita a vida do doutrinador. Ele facilita a vida do espírito que está revoltado com o doutrinador. Não sei se está fazendo sentido para vocês. Tá? Então, isso são coisas que, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Com a experiência, com as várias situações que a gente já viveu. Né? Então, a gente sabe como funcionam esses problemas e que nós temos que aprender a lidar com eles e a dissolvê-los através de conversas amorosas, enérgicas às vezes, né? Firmes, mas bondosas, né? Sinceras, para que limpe o relacionamento, né? Ok. Então vamos lá. Então, né, como se fosse um professor reto e nobre, né, perante os alunos, tal. Isso aqui não significa, pessoal, superioridade, tá? Nós somos todos iguais perante Deus e não quer dizer que o doutrinador é melhor do que os outros participantes, de forma alguma. É tão necessitado quanto os demais, né? Mas é um papel, né, que deve ser vivenciado, que deve ser vivenciado, né, que deve ser expresso dessa forma aqui, né? É um papel que deve ser executado dessa forma aqui, né? E aí ele vai estar cumprindo com o que os espíritos amigos esperam do doutrinador, do dirigente, né? Tá? E como se erguerá perante os instrutores espirituais na posição de médium esclarecedor mais responsável? Então vamos parar aqui, ó. Então mais uma informação, ó. O doutrinador, o dirigente, ele será para os instrutores espirituais o médium esclarecedor mais responsável. É interessante a gente observar que eles chamam de médium esclarecedor. Tá? Porque quem ficar melindrado de ouvir falar, ele chama você doutrinador e é médium também. Então, atente para isso aqui. Médium esclarecedor. O esclarecedor também é um médium. Tá certo que, em muitos casos, ele será um médium mais intuitivo, muito mais intuitivo. Né? No meu caso, eu já falei para vocês, acabou indo, eu creio que até por um desenvolvimento das minhas potencialidades, até porque para o que eu iria precisar ao longo do tempo, eu fui tendo cada vez mais a condição de dar passividade, né? Juntamente com a condição da doutrinação. Né? Então, para quem se melinda com essa informação, né? Para quem se escandaliza, Alexandre, mas médium é médium, doutrinador, principalmente o pessoal mais velho, né? Mais tradicional, eles não percebem, às vezes, que as reuniões mediúnicas, elas estão também, ao longo do tempo, eu fui observando, os grupos, conforme eles vão amadurecendo, eles vão se tornando muito mais dinâmicos. Eu vivenciei grupos mediúnicos, assim, situações muito interessantes da dinâmica do grupo, com espíritos muito necessitados, mas uma dinâmica muito participativa do grupo, nas doutrinações, na incorporação. É difícil até explicar para vocês aqui, porque não dá para a gente demonstrar como que era isso. Mas eu vivenciei durante muitos anos grupos assim muito maduros, muito eficazes, que tinham uma dinâmica muito, muito interessante, que ela sai um pouco daquela visão mais estanque, né? Doutrinador, médium, sustentação. Todos, na verdade, acabavam com o tempo, né? Embora tivesse o dirigente, os médiuns psicofônicos, a sustentação, mas acabava tendo uma dinâmica muito mais flexível pela maturidade do grupo, né?
e por todos irem descobrindo potenciais para ajudar, né? Intuição, capacidade de incorporação, capacidade de ajudar na doutrinação. Eu vi coisas assim muito interessantes, coisas maravilhosas, na verdade, mas que só é possível em grupos mais maduros, né? Grupos que estão há anos junto, médiuns que estão há muitos anos trabalhando. Então é possível uma vivência um pouco diferente dessa vivência muito estanque, muito fechada. Essa coisa mais inflexível, lógico que ela é necessária principalmente para grupos mais novos, né? Você aqui vai ser o doutrinador, os médiuns, psicofônicos, a sustentação, é didático isso, né? E cada um vai ter a sua função ali e tal. Só que com o tempo existe muita coisa mais para ser feita, né? Existem muitas possibilidades que podem ser exploradas dentro de um equilíbrio, dentro de uma boa orientação espiritual, né? E quem trabalha com reunião mediúnica sabe que é possível muito mais coisas com o tempo, né? Ok? Então, como se erguerá perante os instrutores espirituais na posição de médium esclarecedor mais responsável, quer dizer, vai ser o dirigente, vai ser aqui o eixo central ali, né? Vai ser a ponte de ligação com os espíritos amigos que vão usá-lo para ajudar os espíritos, através dos médiums, né? Ele vai designar 2 a 3 companheiros sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. E olha só, o substituam nos impedimentos justificados também para ele, dirigente. Porque o dirigente também, não, se os médiuns também não podem ficar se ausentando sem uma justificativa, o dirigente também não pode. Então, se ele tiver que faltar também, nas faltas justificadas, né? Não precisa levar atestado, nada disso, né? Mas você tem que ter essa consciência, né? Isso não é uma brincadeira, não é um evento social, não é uma coisa de curiosidade. Isso aqui é tudo sério, né? É um trabalho dos mais sérios que existem na vida, né? Uma das atividades mais sérias que a gente poderia realizar nessa existência, nessa encarnação atual, né? Então é bom a gente sempre ter 2 a 3 ou 4 companheiros que auxiliem na doutrinação. E é aquele treinamento que a gente faz, né? Que a gente vai passando as doutrinações mais tranquilas, de espíritos mais sofredores, né? E com o tempo a gente vai passando espíritos mais revoltados para ir exercitando uma capacidade também da desobsessão, né? Daqueles problemas de vingança e tal, que exigem um raciocínio mais treinado, mais apurado, uma lógica mais treinada, né? Um discernimento doutrinário mais profundo, até evangélico mais profundo, né? E isso também o exercício, o estudo e a prática vão fornecendo para os treinandos, né? Vão fornecendo os recursos para que eles possam adentrar nesse tipo de doutrinação também. A doutrinação mais difícil, mais complicada, mais demorada, que geralmente é dos espíritos rebeldes, né? Revoltados e tal. Mas tem que começar com as atividades mais simples, né? Com aqueles mais sofredores que acidentados, né? Adoentados, morreram com determinada doença, estão ali sofrendo, sentindo dores, mutilados, pessoas que estão deprimidas, espíritos que estão querendo ajuda, né? Porque basicamente na reunião mediúnica nós temos 2 tipos, só para a gente finalizar aqui que já está na hora, né? Nós temos 2 tipos de espíritos, basicamente. Nós temos aqueles que querem ajuda e temos aqueles que a princípio não desejam ajuda. A princípio, porque no fundo eles querem também, só que eles não dão o braço a torcer, né? Mas se mostram revoltados, rebeldes, né? E praguejando, ameaçando, né?
Então, nós temos esses dois tipos de necessitados na reunião mediúnica, né? Aqueles que querem ajuda, que estão ali desorientados, necessitados, estão aflitos, né? Perdidos, e aí você oferece ajuda rapidinho e em poucos minutos você socorre o espírito, né? E aqueles revoltados, aí você precisa de um pouco mais de tempo, dependendo do caso. Você precisa de mais tempo, mais alguns minutos aí. Nem sempre você consegue ajudar, nem sempre você consegue convencê-lo a deixar a vingança, tá? Às vezes você precisa conversar várias vezes com o mesmo espírito, né? Dependendo do caso, tá? Mas sempre há, quando o grupo está vibrando em harmonia, quando o grupo está realmente amando, irradiando amor para o espírito revoltado, né? Porque a gente recebe aquela carga toda, né? De ironia, de deboche, de ameaça, tal. Mas nós temos que devolver amor. Nós temos que metabolizar aquela energia e devolver amor, irradiar amor o espírito, né? Ao necessitado. Então ele sempre vai sair um pouco melhor do que ele entrou, mesmo que ele não tenha sido convencido propriamente a mudar de rumo, mas ele sempre vai sair um pouco melhor vibratoriamente. Ele sempre vai levar um pouco da nossa energia, ou muito da nossa energia, que vai ajudá-lo a pensar melhor, vai ajudá-lo já a sentir algum alívio em contato com o grupo. E talvez ele queira voltar para conversar um pouco mais, para receber uma nova dose de alívio, de reconforto e quem sabe em algum tempo mudar a sua atitude perante a vida, né? É o que a gente sempre espera, né? A Lia colocou, né? Espíritos vingadores são preparados antes de serem levados para a mesa mediúnica? Sim, sim. Muitas vezes até quando levam para a gente conversar, já conversaram com os espíritos amigos, às vezes várias vezes. E eles levam, geralmente, espíritos... Lógico que isso não é absoluto, tá? Isso não é uma consideração absoluta, fechada, mas eles levam, geralmente, espíritos que estão mais próximos de serem ajudados. Por quê? Porque senão redundaria totalmente inconveniente, ou seria uma coisa infrutífera, né? Então, geralmente, eles levam pessoas, espíritos que já demonstram um certo cansaço da vida que está levando. Já demonstra um certo cansaço de fazer o mal. Já demonstra um certo desgosto por se manter naquela vida por muito tempo, né? Às vezes por séculos até. Então, quando eles percebem que determinado espírito já está demonstrando um mínimo que seja de abertura para reconsiderar a sua postura perante a vida, aí eles se aproveitam desse momento e levam para um grupo mediúnico, para que a gente possa conversar e, quem sabe, realmente ele aceitar a ajuda, né? Mas não é sempre que isso vai ocorrer assim de uma forma tão eficaz, tão produtiva, né? Às vezes vai ser preciso longas conversas ainda com o espírito, né? Ok? Às vezes esse esclarecimento, eles são feitos no plano espiritual, em verdadeiras reuniões mediúnicas no plano espiritual, tá, pessoal? Isso a gente vê na obra do André Luiz, a gente vê na obra do Divaldo Pereira Franco, do Manuel Filomeno de Miranda, né? A gente vê reuniões mediúnicas no plano espiritual, né? E aí os espíritos explicam que a mediunidade, ela não termina aqui na Terra. A mediunidade, ela começa aqui na Terra e ela continua na vida espiritual. Aqui na Terra nós estamos apenas engatinhando no conhecimento do que é ser médium. Nós estamos apenas dando os primeiros passos, né? Na atividade, no conhecimento, na experiência do que é ser médium. Mas essa experiência, ela continua nos outros planos da vida. Só que de formas um pouco diferentes, mas continua, tá? Então, nós precisamos lembrar disso, né?
Até para lembrar da importância do aperfeiçoamento, do conhecimento, da experiência mediúnica, né? Que aqui é apenas o começo, né? Então vamos começar desenvolvendo os nossos potenciais, né? Ok. A Lia colocou, é finalizada a doutrinação aqui por estarem próximos da crosta. Muitas vezes, Lia, é importante nós participarmos do auxílio. Por quê? Por vários motivos. Tem muitos espíritas ou pessoas que estão se aproximando do espiritismo que perguntam, mas se os espíritos podem fazer o auxílio no plano espiritual, por que usam? Por que precisam os médiuns e os participantes da reunião aqui no plano material? Se tem muitos espíritos que podem socorrer no plano espiritual. É verdade. Só que eles nos incluem no processo de ajuda, primeiro, porque nós precisamos exercitar nossos potenciais de ajudar. Nós precisamos, muitos deles que são ajudados, inclusive são ligados a nós, ao nosso passado. Então é justo que nós também ajudemos a reerguê-los. É justo que, ajudando-os, nós também vamos aprendendo a lidar com as forças mediúnicas, nós vamos aprendendo a discernir a melhor forma de ajudar, como compreender a mediunidade, como compreender a reunião mediúnica. Então, para nós é aprendizado. E o exemplo deles também, o exemplo doloroso deles, para nós, é uma das coisas mais importantes, porque a gente vai aprendendo que tem certas atitudes que não são interessantes cultivarmos aqui na Terra. Porque o resultado delas vai aparecer na vida espiritual, através de sofrimentos, através de desenganos, de desgostos, desilusões, né? Os apegos que a gente tem na matéria, as paixões, o poder, né? Desenfreado, as viciações. Então, para nós ajudarmos, significa nós conhecermos e aprendermos como que é o contato com a vida espiritual, como que é o contato com a vida imortal. E termos uma vida na Terra aqui mais moderada, mais consciente, né? Ela tem outros motivos também, mas esses são motivos importantes, tá? Porque os espíritos nos utilizam. É lógico que para muitos necessitados é mais fácil conversarem conosco do que ouvirem os espíritos amigos. Muitos necessitados não conseguem nem ouvir nem ver os espíritos amigos, mas eles conseguem nos ouvir e conseguem nos ver. Entendeu? Então é um outro motivo também, tá? Tem vários outros aí. Ok? Pessoal, vamos finalizar para não ficar muito longo, né? E também a gente manter a nossa disciplina aqui, tá bom?